Gálatas capítulo 2. Verso 20. Vamos achar? A Bíblia nos diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quero repetir, texto bem conhecido. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor pela sua palavra. Eu queria que você deixasse também a sua Bíblia aberta agora em Mateus capítulo 27. A partir do verso 26 em diante, no capítulo 27 de Mateus, a palavra do Senhor Deus diz assim: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo lhes soltados o presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram das suas vestes, e o levaram para ser crucificado. E quando saiu, encontraram um homem Zebedeu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber, e havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo. Amém. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os filhos dos sacerdotes, como os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Amém? Amém? Glória a Jesus pela sua palavra. Quando nós vemos, queridos, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, no verso 20, nós vemos alguém muito cônscio da sua posição, e alguém muito ousado.
Paulo estava dizendo com ousadia que a vida que agora ele vivia na fé, ele vivia essa vida intensamente, a vida que o Filho de Deus queria que ele vivesse. Capítulo 1 de Romanos, ele diz que não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Quero que você pense comigo, queridos, que o apóstolo Paulo estava disposto, estava vivendo a vida do Senhor intensamente, e ele não estava receoso de nada, e ele sabia o preço que era viver esse Evangelho. Ele sabia também que havia um tesouro que estava guardado para ele, que havia um prêmio. Ele disse que é o prêmio da soberana vocação. Havia um caminho, havia uma vida, havia uma cruz, havia um preço, mas havia um prêmio. Jesus, quando profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11, ele diz assim: o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Ou em algumas versões diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito, e ficará alegre. Haverá uma plena satisfação, haverá uma plena realização. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Havia uma cruz, havia um preço de uma trajetória. Paulo estava consciente disso, mas assim como o seu mestre, assim como o Senhor Jesus, havia um prêmio, havia uma recompensa e haveria uma verdadeira satisfação. E queridos, contra tudo isso, quando você pensa nisso, e quando nós olhamos para a nossa vida, a nossa alma se detém em muitos aspectos, porque para um grande nível de satisfação, de contentamento, de alegria, a princípio tem um cálice amargo. Quero que você pense comigo. Quando você lê, não vou falar primeiro de Jesus, a vida de todos os seus discípulos, todos os seguidores, a vida deles se enquadrou dentro do mesmo caminho do Senhor Jesus. Eles cumpriam um ministério, eles tinham uma trajetória. Aqueles que foram registrados como homens, colunas, referenciais para nós, eles seguiram um caminho, eles seguiram uma trajetória. 1 Pedro 2,21 diz que para isso o Senhor Jesus padeceu. Para quê? Para nos deixar um exemplo, para que nós pudéssemos seguir suas pisaduras. Então há um caminho, há uma trajetória, mas ele disse: há um sofrimento. E se nós seguirmos as pisadas do Senhor Jesus, nós vamos ver o fruto do nosso penoso trabalho, mas nós ficaremos satisfeitos. É interessante como as pessoas andam procurando satisfação, como as pessoas querem buscar contentamento, como os homens buscam lugares de conforto. Eles querem a satisfação. A nossa alma quer satisfação. Escute, a sua alma, como ela quer um oásis, e um oásis grátis, um oásis de graça. E nós precisamos nos acostumar com o seguinte: a salvação é graça de Deus, não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque ela é dom de Deus.
assim: salvação é de graça. Mas o caminho de Cristo não é de graça. A salvação é de graça. Mas Jesus disse que aquele que quiser me seguir vai custar tudo.